Olá, bom dia. Hoje é dia 12 de novembro. Ontem eu comecei o vídeo falando a data errada. Falei dia 21 ao invés de dia 11. Então, ontem foi dia 11. Hoje é dia 12. É uma quinta-feira, 7 horas em Brasília. Hoje eu comecei falando a data certa, hein, pessoal? Bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Vamos para mais um Today, mais um momento onde nós vamos trabalhar aqui um assunto de saúde, né? Não sei o que vai aparecer para nós trabalharmos hoje. Queria encontrar uma matéria que eu vi ontem, que eu achei muito interessante aqui, falando a respeito, né, do local de maior transmissão, né, do vírus. É interessante isso daqui para a gente observar. A gente sabe que ainda estamos, né, com um nível de contaminação alto, alguns países totalmente descompensados. Estados Unidos está uma loucura lá, o número de contaminação de novos casos, né, de coronavírus. Então é interessante a gente observar quais são os locais, né, que nós podemos frequentar que gera um maior risco, né, para nós adquirirmos essa doença, né? E aí eu vi uma matéria que eu achei interessante, né, dizendo aqui, quero compartilhar isso daqui com vocês, que eu achei muito importante mesmo, A matéria está aqui, Eu vou começar a fazer a leitura só do início aqui da matéria, que já dá para a gente poder pegar a ideia que eu quero transmitir para vocês hoje de manhã, tá bom? Diz assim, restaurantes e academias são os lugares com maior chance de transmissão da Covid, dizem cientistas da Stanford. Estudo mapeou dados de mobilidade em 10 cidades americanas, quando o uso da máscara era menos prevalente. A pesquisa, que foi publicada na Nature, também indicou que, mesmo que frequentem os mesmos tipos de lugares, pessoas pobres têm mais risco de se infectar. Então, isso daqui são duas questões muito interessantes e eu vou querer refletir com vocês um pouquinho a respeito disso daqui, Os dois locais de maior risco de contaminação do coronavírus. Restaurante, em primeiro lugar. Segundo lugar, academia. Veja, restaurante é um local que nós vamos para poder comer. E academia é um lugar que nós vamos para poder cuidar da saúde. Então é interessante, porque local para comer até dá para evitar, né? Dá para levar. Agora, muita gente não indo para a academia, não tem outro lugar onde ela faça a prática da atividade física. E eu sei que muita gente diminuiu e muito a prática do exercício físico em virtude das academias terem ficado fechadas. Esse é um aspecto para a gente poder analisar também. Então, se eu não vou para a academia, não faço exercício físico. Se não faço exercício físico, minha imunidade não melhora. Esse é um aspecto, porque depende muito a imunidade do exercício físico. Então é interessante a gente avaliar esse aspecto aqui. Porém, restaurante é evitável. Na é verdade, pessoal, restaurante é evitável. E aí, nesse caso, existe um alto grau de risco de contaminação em algo que é evitável. Agora, se fosse, por exemplo, assim, um maior local de contaminação, supermercado, farmácia, ou seja, pontos aonde realmente não tem como você deixar de ir caso seja necessário, nós teríamos um grau de preocupação maior. Agora, são locais onde a gente pode evitar, principalmente os restaurantes, onde foi o local de maior contaminação. Interessante a gente analisar esses dados, né? Interessante nós analisarmos essa pesquisa. Segundo aspecto que a gente precisa considerar é o seguinte: nesses locais de transmissão, dizem aqui então, que mesmo que os frequentadores, né, estejam ali paramentados, né, se cuidando e tal, existe um risco de contaminação maior entre a população mais pobre do que entre a população
uma condição diferenciada financeiramente. O que tem a ver? O vírus quer matar mais gente pobre do que gente rica? Não, não é isso. O que nós precisamos entender aqui é a respeito da imunidade do pobre e a imunidade das pessoas que têm uma condição financeira diferenciada. Por quê? Uma pessoa pobre, ela tem muitas vezes restrição alimentar. Ela tem dificuldade para ter uma mesa variada. Geralmente, ela tem um padrão de alimentação mais monótono, repetitivo, sem muita variedade de frutas, sem muita variedade de verduras, de hortaliças, e fica muito monótono ali, arroz, feijão, carne, arroz, feijão, o ovo. E essa monotonia faz com que o nosso organismo fique restrito na quantidade de nutrientes que ele acaba recebendo. Então, olha, esse aspecto é fundamental para a nossa reflexão aqui da manhã, antes de eu chamar alguém para participar comigo. Veja, pessoas pobres têm maior risco, segundo essa pesquisa, de contaminação do coronavírus. Por quê? Porque a imunidade dela é mais comprometida. Por esse aspecto, inicialmente. Calma, ainda não terminamos a reflexão. Por causa da monotonia, por causa da falta de verduras, frutas, hortaliças, que é onde nós encontramos vários compostos bioativos que têm papel fundamental na melhora da imunidade, aonde também tem uma restrição no consumo de vitaminas e minerais. Além disso, a questão financeira de muitas pessoas acaba impedindo que ela também possa fazer uma suplementação. Então eu vejo que a suplementação também é algo que faz uma diferença muito grande na vida da pessoa com relação à sua imunidade. Nós sabemos que existem bons suplementos que nesse momento teriam uma ótima efetividade na melhora da nossa imunidade. Por exemplo, a vitamina C. O consumo de 500 miligramas de vitamina C faz toda a diferença. O consumo também de outras vitaminas e minerais pode fazer uma diferença muito grande nesse momento. O magnésio de malato é interessante, né? E aí nós temos também o próprio ferro ou ácido fólico para ajudar a evitar uma anemia que compromete muito a parte imunológica. Nós temos um aminoácido que é interessante. Então veja, se a gente for observar, né, nós temos uma restrição financeira que impede a pessoa de comprar um suplemento de vitamina D, que é algo fundamental. E como essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos, né, nós sabemos que determinadas regiões dos Estados Unidos já estão agora chegando num período de temperaturas baixas, ou seja, já não dá para ficar se expondo ao sol. E essa população carente não vai ter condições de comprar, de repente, uma vitamina D. Vai baixar, a imunidade vai diminuir ainda mais. Então, assim, são coisas interessantes para a gente poder analisar. Tudo isso tem que ser destrinchado, nós temos que realmente pegar todas as informações que estão por trás, né, dessas frases importantes aqui, diagnosticadas por essa pesquisa e por outras que têm sido feitas. Mas, mesmo falando da questão da vitamina D nos Estados Unidos, porque está chegando próximo do inverno, sabemos que o Brasil, mesmo com a abundância de sol que tem, ainda tem níveis extremamente baixos de vitamina D. Então, precisamos pensar na questão da suplementação. Pesquisa publicada talvez há uns 2 meses atrás mostrou que a vitamina D ela tem um papel como se fosse uma vacina no nosso organismo, impedindo muitas vezes que mesmo tendo o contato com pessoas contaminadas, ainda assim não venhamos desenvolver a doença por causa de um nível de vitamina D satisfatório. Agora, uma população mais carente já tem essa dificuldade. Então, se nós formos observar, essa pesquisa, ela tem informações valiosas para nós, muito valiosas, muito mesmo. E eu acho que nós temos que refletir a respeito desse conhecimento científico que foi publicado. Isso pode trazer para nós uma oportunidade de analisarmos, né, a questão financeira, a questão do estilo de vida, a necessidade da suplementação e também os locais de exposição de maior risco. Vamos parar, vamos refletir sobre tudo isso e acredito que tudo isso pode nos dar uma possibilidade de fazer melhores escolhas, de realmente nos precavermos, né, para não desenvolver essa doença ou, se desenvolvermos, temos uma chance enorme de vencê-la com uma certa facilidade, cuidando da nossa imunidade. E isso é possível. A própria ciência já tem provado que pessoas que têm
né, um sistema imunológico bom, mesmo que desenvolva a doença, consegue passar muito bem por ela. Então é importante observar esse detalhe. Voltou a ser feito os testes aí com a vacina Coronavac, lá dos Estados Unidos, da Sinovac, quer dizer, da China, da Sinovac, e a propensão é que só tenhamos imunidade mesmo sendo feita para a população a partir da metade do ano que vem. Então, até lá, esses detalhes dessa pesquisa e de outras vão fazer toda a diferença na hora de nós escolhermos para realmente estarmos prevenidos contra essa doença. Deixa eu cumprimentar as pessoas que estão aqui já comigo. E aí, quem quiser participar, espero que já tenha inscrito. Se não inscreveu, escreva aí, para a gente convidar uma pessoa para conversar comigo. Dulcinea Tobias está conosco. Kai Amanaka, é isso, Kai Amanaka. A Ivonete também conosco. A Zic também. Lopes Patti. Ies Merino, Márcia Negrão, Andréia Moraes, Ellen Regina Duarte, Maricele, quem mais aqui? Maria Lúcia Simões de Souza, o Júnior Canuto 7 conosco também, bacana. Quem mais aqui, ó? Aurita também, Biltmania Tatuapé, Cláudia Cadete, como é que é esse aqui? Deixa eu ver. Me desenvolve, deve ser assim mesmo que pronuncia. Ana Lúcia Linhares também conosco, a Elonai também, a Noemi também conosco, Sandra Santos, legal. Deixa eu ver se tem mais alguém diferente aqui que aparece. Aldeir 9, bacana. A Emília também está conosco. A Célia 10. Olha que interessante, ficou aparecendo aqui assim os nomes, ó. Célia 10 e a Tatiane 9. As duas estão aqui conosco. A Ângela Barbalho também. A Zique disse que o afilhado dela de 5 anos estava tendo tonturas e foi à UPA, fizeram um exame e estava com glicose baixa. Isso é hipoglicemia, Zique, tem que observar. Com 5 anos de hipoglicemia, pode ser um forte candidato a diabetes tipo 1, viu? Analisa direitinho, tem que fazer o teste de insulina o mais rápido possível. Faça o teste de insulina para verificar se o organismo dele tem produzido a insulina. 5 anos, um risco enorme de diabetes tipo 1, falência do pâncreas, das células beta, e aí no caso vai ter que começar a fazer uso de insulina às vezes. Tem que verificar se pode ser alguma coisa assim. Isso pode gerar, o diabetes tipo 1 pode gerar tanto a hiperglicemia como uma hipoglicemia também de rebote, né, para algumas crianças, então tem que observar esse negócio. Mas também tem uma questão que às vezes aparece um tumor benigno no cérebro. E esse tumor benigno, ele faz com que tenha queda de glicose, gerando os quadros de hipoglicemia. Heraldete Palmeira também conosco aqui. Ardeliares também. Elisa também conosco. A Andréia também. A Elunai faz uma pergunta, vamos ver aqui, ó. Escreve aí, pessoal, quem quer participar, hein? Bom dia, qual a melhor forma de gerir as emoções? Tenho tristezas que vão e voltam. Quero que não voltem mais. Bom, Elunai, você tem que observar o seguinte. Tristeza tem uma relação com o passado, né? Ninguém fica triste por causa do futuro. E você pode ficar mais estressado do que triste no presente. Tristeza geralmente tem uma relação com o passado, característica mais de pessoas depressivas. Tem que observar o seguinte, ó. Tudo que nós vamos recebendo de informação ao longo do dia, desde quando nascemos, né, até hoje, vai sendo consolidado na forma de memórias no nosso cérebro. Quando nós estamos na vida intrauterina, dos 4 meses até os 5 anos de idade,
nós formamos um tipo de memória que a gente chama de memória genética. Dos 5 anos em diante, até o fim da nossa vida, vamos construir uma memória chamada de memória existencial. Memória existencial. E fragmentos dessa memória que nós utilizamos recorrentemente, chamada de memória de uso contínuo. As nossas memórias, elas vão sendo consolidadas na mente, elas não serão apagadas, né? Elas vão ficar por ali. Eu digo que o que pode apagar nossas memórias muitas vezes é o Alzheimer, né? Mas não é isso que queremos, apagar memória dessa forma. O que precisamos é reciclar memórias, né? Trabalhar com o processo de reciclagem, fazer com que aquela memória que exista, que seja uma memória traumática, que me cause esse tipo de melancolia, de tristeza, possa ser reciclada, de tal forma que eu lembre dela, mas não doa mais, né? Que não me traga esse estágio de tristeza, como se fosse uma cicatriz. Você se lembra da cena, mas não dói mais. Eu tenho várias cicatrizes no corpo. Eu tenho várias, tem até uma que fica na cabeça, em algum lugar por aqui assim. Ó. Essa daqui, por exemplo, né, eu estava no colégio e brincando de menino pega menina, né? Então, tinha os meninos que pegavam as meninas, depois que a gente pegava todas as meninas, era o contrário, eram as meninas que pegavam os meninos. E eu vim correndo na lateral, né, de um prédio que tinha lá no colégio. Um outro amigo meu vinha correndo pela outra lateral e a gente não se via. E aí trombamos um no outro, né? E caímos os dois dentro da canaleta, né, que tinha ali ao lado. Eu bati a cabeça aqui assim e tomei 4 pontos, né? Ele bateu a cabeça e tomou 12, né? Então, o caso dele foi mais grave que o meu. Mas tem a cicatriz. Na hora, óbvio, doeu muito, muito sangue escorrendo, o rosto todo encharcado de sangue. Cheguei lá na secretaria do colégio, lá na sala dos professores, no horário do intervalo. Minha mãe me viu, quase desmaiou, porque eu estudava no colégio que a minha mãe dava aula. Então eu vejo a cicatriz hoje, ela está por aqui, vocês não conseguem enxergar, mas ela está aqui, ó. E não dói mais. As memórias do passado, que são memórias traumáticas, temos que fazer isso. Trabalhar com o processo de reciclagem. Eu não vou apagar a memória, mas eu vou conseguir reciclar a memória de tal forma que eu vou me lembrar dela e não vai doer mais. Então esse é um aspecto muito importante, Elonai. Trabalhar isso para que aí não ficamos tendo esses momentos de tristeza, indo e vindo, porque isso nos leva à depressão, viu? Complicado. André pergunta se faz diferença o horário que se toma a creatina, a glutamina. Tem que ser antes ou depois, né, do treino, ou qualquer horário funciona? Qualquer horário funciona. Qualquer horário. Não tem uma necessidade específica de ser exatamente antes ou exatamente depois do treino. Qualquer horário ela vai funcionar muito bem. Eu, particularmente, prefiro tomar antes do treino, tanto a creatina quanto a glutamina, apesar que eu não estou fazendo uso de nenhuma delas agora. Mas antes do treino, eu acho melhor, mas é independente. É só pela questão da comodidade de tomar e fazer. A Ana Lúcia disse que queria participar para mostrar exames. Vamos ver se eu consigo falar com ela, então. Bacana. Tomara que dê certo. Vamos ver aqui, ó. A Gozain Filipe também está conosco. O R.R. Meira também. Maria de Jesus Soares também conosco. A Osanete também. E aguardando Ana Lúcia Linhares para mostrar resultado de exames, para a gente conversar em cima disso. Rita de Cássia Neves também conosco. Rosane Vieira de Mel entrou também para o nosso bate-papo. Betânia também vai dar certo para falar com a... Que bênção! Que bom, Ana, que deu certo. Vamos ver o que você Ai, tem aí de exames. maravilhoso! Eu pedi tanto que, por fim, eu acho que eu estou enjoando. Puta. Bom dia, doutor. Bom dia a quem intercedeu a você por mim. Obrigada por todos. Na verdade, quem intercedeu foi o tempo, porque foi a primeira que escreveu. Ó, fui beber água agora, peguei minha garrafa achando que eu tinha pego a água, tá vazia aqui. Pois é, ontem eu trouxe água também e hoje eu esqueci de trazer água. Então vamos terminar Mas nós tudo dois bem. com a goela seca, como dizem. Isso, isso. Então vamos Ai, lá. que bem. Em que eu posso te ajudar hoje, Ana? Doutor Ricardo, eu preciso te contar uma historinha antes. Aconteceu o seguinte, eu nunca te procurei para participar porque tinha mais de um ano que eu não fazia essa nenhum.
E o último exame que eu fiz, né, deve ter sido lá para janeiro ou novembro do ano passado, deu insuficiência da vitamina D, eu estava com 26. É. Aí, resultado, a médica tinha passado 2.000 e eu estou tomando até agora, terminou essa semana passada, 2.000. 2.000 i. Aí aumentou 1,6. Agora eu Então, estou com 27,6. 2.000, Ana, é a dose que eu uso para manutenção. E você vê que realmente ela tem Então, esse resultado, né? Praticamente manteve, quase não teve aumento. Se você for observar, o aumento que você teve foi de 5%. 5%. Então, não é um aumento considerável, né? E a gente tem que observar, então, que a dose para recuperação, para aumentar, tem que ser alta. Nem que seja por um tempo restrito, mas tem que ser alta. Tem que ser alta. Doses de 2.000, como a gente não tem uma taxa de absorção de 100%, vai oferecer praticamente o que eu preciso e uma sobrinha. Uma sobrinha. Eu já disse várias vezes isso e vou repetir mais uma vez. Quando eu fazia zootecnia, nós tínhamos um estudo na zootecnia onde a gente avaliava a taxa de digestibilidade. O que é a taxa de digestibilidade? É quanto que o animal comia e quanto que ele aproveitava daquilo que ele comia. No ser humano não é feito esse tipo de coisa. Então nós não sabemos qual é a nossa taxa de aproveitamento daquilo que usa. Mas uma coisa é certa, não aproveitamos 100% daquilo que comemos. Isso é óbvio, porque se nós uhum, aproveitássemos 100% daquilo que comemos, teria uma atividade que a gente não precisaria fazer na vida, que é ir ao banheiro e evacuar. Se a gente evacua é porque eu tenho perdas, eu não estou aproveitando 100% do que eu consumo. Inclusive a fibra não tem como mesmo, porque não temos as enzimas para digestão. Mas nesse caso, veja, 2.000 I não vai garantir uma sobra suficiente para te ajudar a recuperar o nível de vitamina D. Então, essa informação que você trouxe, ela corrobora isso que eu tenho falado desde sempre, né? E é interessante, porque aí é dado um bioquímico, onde nós temos em mãos, né? Então, realmente, nós temos que tomar uma dose mais alta se queremos passar dos 30 até mesmo dos 40, que eu considero o ideal. isso. Inclusive, doutor, eu fiquei apavorada, né? Foi sexta-feira. Não, Primeiro, você não precisa ficar apavorada. sexta-feira que eu peguei os resultados de exame. Mas eu fui numa geriatra pela primeira vez na vida. Ela me pediu 24 exames diferentes. Inclusive, eu estou com os resultados todos aqui. E como sexta-feira eu peguei o resultado, olhei a vitamina D, eu fiquei apavorada. Eu liguei para o meu sobrinho, que é médico, aí ele mandou eu tomar 7.000 I, mas segundo o que eu conheço de você, eu ainda acho que está pouco. Não, não está Então, não. Não, não está não, porque nessa dose de que está a sua vitamina D, entre 20 a 30, é 7.000 mesmo que eu recomendaria, mas diário, né? 7.000 diário, então tá certo. Ó, então, aí ele mandou tomar 4 doses, né, no primeiro dia e tomar uma por semana, não, aí uma de por semana 7.000 começa a ficar baixo. Toma assim, ó. Toma 7.000 I todos os dias, por 90 Ah, dias. sim. E aí você vai resolver esse problema de vitamina D na sua vida aí. Isso. E então, na segunda-feira, eu fui na médica, né? Porque eu falei, eu vou na médica. Resultado. Como ela viu que eu estou com infecção urinária, ela falou simplesmente que para mim esquecer a vitamina D e cuidar da vitamina, e cuidar da infecção urinária. Ah, E me esquecer da passou, vitamina D? para Ai, me não preocupar. tá, Não foi peraí. esquecer, não. Para me não preocupar com a vitamina D. Peraí. Ó, vitamina D aumenta a imunidade. Se eu tô com infecção urinária, eu tenho que tratar o quê? A minha imunidade. Então, Pois tem é. coisas assim que eu não vejo muita lógica. Não é que eu tenho que esquecer a vitamina D. Eu tenho que ter um foco no tratamento da infecção urinária. Óbvio, claro, é uma infecção, tenho que cuidar. Porque se eu não cuido de uma infecção urinária que está no trato urinário baixo, é, isso pode subir. Aí a coisa complica, porque aí pode comprometer o trato urinário alto e aí pode te dar uma pielonefrite. Aí lascou a situação. Que aí, Nossa, piora tudo, né? aí piora e piora, mas piora assim, ó, muitas Ó, vezes, né? eu tô tomando tudo enquanto é chá, que é pra... Primeiro eu tomei a dose, né, que ela mandou eu tomar uma dose de um antibiótico. Ok. Deixa eu ver, eu tenho até o nome dele aqui, que veio. Pra daqui uma semana eu fazer uma urocultura. Ela mandou eu tomar
Traturil. Uhum. Então, eu tomei, né, e estou tomando chá. A semana que vem eu fazia o exame. Ok, legal. E E então eu aí, fiz vários exames, pedi ela homocisteína, ela perguntou por que eu expliquei a sua explicação, eu sei que eu estou com todos os exames aqui, se você legal. quiser saber e Vamos, me vamos, ajudar. vamos conversar sobre os exames. Deixa eu só responder uma pergunta aqui, ó. A Claudineide disse que eu orientei ela a fazer o uso de 6 doses, né, de vitamina B12. Ela disse que vai tomar hoje a quinta dose. E quando terminar a sexta, ela quer saber se ela para ou continua. Claudineide, o ideal para você é depois dessa sexta dose, né, você esperar aí pelo menos uma semana e repetir o exame. Em cima do resultado do exame, aí eu te oriento novamente a respeito do que fazer. Na verdade, eu posso te orientar agora. Se você fez 6 doses e passou de 400, não faça nada. Se você fez 6 doses e ainda não atingiu 400, comece a tomar Citoneurin 5.000, uma cápsula por semana, para te ajudar a continuar subindo até atingir os 400. É isso daí, Claudineide. Vamos lá, então. Você quer começar por onde? Vamos começar pelo hemograma, se tiver Uai, na ordem? você que sabe, me pergunta por onde você quer conversar, porque eu Não, tenho 24 resultados não, aqui. se tiver na ordem, Ah, você na vai ordem, ter o tá, por hemograma nome. primeiro, provavelmente, né? Isso. Então Então, tá, tem um hemograma. fala quanto que está a O taxa de hemograma, hemoglobina. deixa eu achar a hemoglobina aqui, tá o leucograma, elitograma, Não, plaquetas. é Deixa eu antes, remover. é mais bem lá em cima. Quando começa o hemograma, geralmente é o primeiro item. Mas não está falando assim, doutor. Tá? Método sistemático, citometria de Não, fluxo mas material de a- sangue. aí está explicando. Tem os valores, tem o Isso. leucócito. Ah, então tá, Leucócito é da parte do leucócito. leucograma, mas pode falar o leucócito então. Ah, leucócito. Deu, eu creio que é esse aqui, valores de referência. 5.400. Aí depois vem para. Ah, mas esse aqui eu não estou sabendo explicar, não. Não, mas se deu Leu... 5.400, a parte Isso. de leucócito é P normal. barra M3. Sim, não, é microgramas isso daí depois. Mas assim, ó, Ah, se deu 5.400 está normal, porque o mínimo é 4,5. Então, tá normal. Acima desse beleza. valor de leucograma não tem nada ainda para cima ou não? Não, para cima não. Tem abaixo, né? Que vieram assim, todos os nomes aqui. Tá. Meolócitos, Não, esses, mate, bastonetes isso, mas segmentados. esses não precisa, porque assim, ó, Ah, se então o, já está tudo. se o Tá leucócito dá beleza. normal, os outros é quase 100% de chance de dar normal, porque os Sei. leucócitos é aquele que é mais sensível com relação à parte da imunidade. Os outros Ah, acompanham o leucócito. Se o leucócito está bem, os outros geralmente ficam bem. Agora você falou que tem plaquetas aí, eu quero saber plaqueta. tem plaquetas. A plaqueta está 135.000 barra MM3 cúbicos, né? Microgramas. Está 175.000 as plaquetas. 175, 175. Isso, Ok. isso. O mínimo é 150, tá normal, então, beleza. Beleza. Vamos lá. Eritrograma, você quer ver também? Pode falar. Eritrograma, 4,25 milhões. Ok. O que mais que tem aí? Agora, ferro sérico, Tá bom. resultado 123,9. Excelente, Tá muito bom? bom. Ah, que Excelente. bem. Glicose, 65 mg/dl. Tá, então vamos só parar um pouquinho aqui. Se você for olhar pela classificação nova de glicose, eles vão dizer que essa glicose é baixa, que isso é uma hipoglicemia. Eu não concordo, porque antigamente era medido o nível de glicose, sendo normal, de 60 a 90, 60 a 90. E quem acordava com 60 a 70, acordava muito bem, não tinha problema nenhum. Você acorda se sentindo mal, com fraqueza, tontura, vertigem. Não, graças a Deus, eu acordo bem, aprendi a dormir com você, né? Que bom. Então veja só, esse nível de glicose
olhando o resultado do exame, eles diriam, não, ela acorda com hipoglicemia. Para acordar com hipoglicemia, eu tenho que ter os sintomas da hipoglicemia, que é tontura, vertigem, fraqueza, vista escura. Não. Bom, a gente acorda com 60, 62, 63, 65, acorda normal, então isso não é hipoglicemia. A questão é que esses ajustes que a ciência vai fazendo, eu vejo isso como com péssimos olhos, eu vejo isso como sendo algo muito preocupante. Por quê? Antes era 60 a 90, depois passou para 70 a 100. Então tinha muita gente que acordava lá com sua glicose entre 90 a 100 e acordava super preocupado com o diabetes, né? Agora ela já acorda, não, tá longe ainda, né? Tô com 91, 100 tá lá na frente, tem mais 9 para poder subir ainda para chegar no pré-diabetes. Ou seja, esses ajustes, eles são péssimos. Igual o ajuste do triglicerídeo, o ideal era abaixo de 150, hoje o ideal é abaixo de 200. O colesterol, que era 150, hoje é 200. O consumo de gordura saturada, que era no máximo 7, agora é 10. Né? Ou seja, todas as alterações são para beneficiar a ciência ou para beneficiar a indústria. Né? Ou um ou outro. Mas nunca para beneficiar o paciente. Eu não vejo isso com bons olhos, na verdade com péssimos olhos, né? Essa questão desses ajustes. Então, fique tranquila com relação a esse nível de glicose. Se você acorda bem disposta, não acorda com nada, nenhum desses sintomas, esquece. Tudo bobeira. Graças a Deus. Próximo. Colesterol total. 288. Tá ruim. Eu estava preocupada com o colesterol. Doutor, não é bom. Quem sou eu para dizer? Não é comida. Mas eu acho que é espírito de nervosismo. Eu acho que é isso, sabe? Tá. Porque não tem lógica. É igual mesmo as minhas próprias... As pessoas que convivem comigo falam que eu não como praticamente nada. Mas por quê? Eu não como o que eles comem. Eu como o que é certo de comer, né? O pessoal fica até apavorado comigo. Mas, embora sim, eu ainda como peito de frango, ovos de vez em quando, que eu faço um assado, por exemplo, de abobrinha, geralmente eu evito colocar a gema, eu coloco mais a clara. Ok. Então, essas duas coisas. Agora, o leite, eu já tenho certeza que eu sou alérgica, que é tomar leite dá dor de barriga, dá refluxo à noite. Então, por exemplo, eu amava doce, agora eu passo 3 meses sem comer doce, que bom, de propósito, para não comer, aí depois eu vou uma semana como eu sei que passo mal, aí eu tenho que voltar logo para o meu propósito. Mas pode que, né? Então, eu estava muito preocupada com o colesterol mesmo. Pois é. Fala as frações do colesterol. Enquanto você vai olhando aí, deixa eu só responder aqui. Ó. A Nanda pergunta assim, ó, urticária pode ser sinal de imunidade baixa? Pode sim, Nanda. Imunidade baixa pode gerar esse tipo de problema, sim. Então tem que observar. E não sei quem que está com a urticária, com problema, se é você. Mas assim, pode ser sinal, sim. Vamos lá. Frações agora. LDL, HDL. Primeiro está o HDL. Ok. Está 71,0. 71 HDL, tá excelente, hein? Você está fazendo bastante exercício? Olha, doutor, para ser sincera, eu sou obrigada a fazer uma caminhada, uma volta no meu bairro. Porque quando eu fazia academia, eu melhorei dor no joelho, eu melhorei tudo. Mas agora, Deus, academia, né? Desde quando começou a pandemia, eu larguei a academia, comecei a fazer alguns exercícios em casa, mas hoje eu faço mais uma volta no bairro, contando que o joelho dói demais, mas eu vou sentindo dor mesmo. Agora, semana passada choveu, essa semana também está um pouco chuvoso, então, graças a Deus, porque é muito quente. Então, semana passada e essa semana eu ainda não caminhei. Mas eu faço algum exercício sim em casa. Sim. Entendeu? Mas não estou 100%, não. Porque o nível de HDL, o que mais gera sensibilidade para o aumento dele é a prática da atividade física. E o seu está num nível correto, muito legal. Mesmo estando com colesterol alto, ele gera um fator de proteção. É óbvio que o LDL também vai passar de 100, né? Porque deu lá nas tantas. Foi muito. 196. Deu lá nas tantas o seu colesterol total. 193 o LDL. Tá.
193,3. E tá horroroso. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre esse LDL aí. A gente vai olhando e vai refletindo Ainda tem sobre as o questões. VLDL também. É Mas a esse, mesma. não, mas esse deu menos de 25 pela minha conta aqui, ó. Deu 20,7. É porque se deu lá 287, um deu 193, o outro deu 70 e pouco, eu falei, esse daí tá normal, né? Então, o VLDL só fica preocupante passando acima de 25. Então, olha aqui, ó. LDL, né? Logo Deus leva. Eu sei desse O sinônimo. pessoal gosta de brincar. Então, assim, ó, o que faz o aumento do LDL? Isso daqui é importante. Com relação à parte da alimentação, Ana, a gente tem gordura saturada, ou seja, consumo de muito óleo pode aumentar o LDL. Frituras Não dispara o pode. LDL, né? Não Gordura pode. saturada de origem animal também aumenta o LDL. A gema do ovo, a pele do frango, tem É. outra gordura de origem animal. E também os produtos industrializados, né? Onde nós temos Não. ali muita concentração de gordura saturada. Pelo que você já havia falado, eu já sabia que a sua posição seria de negar, né, quase tudo isso que eu falaria. Porém, você chamou atenção para uma questão emocional. O emocional também aumenta a formação do LDL, porque quando o nosso nível de cortisol fica elevado e resistente, alto, isso aumenta a oxidação de gordura, né? E aí aumenta a produção do LDL. Então, a gestão emocional é algo muito importante. Insônia, restrição de sono, também é algo que pode prejudicar bastante, aumentando, potencializando a formação do LDL. Então, são alguns ajustes que a gente vai ter que observar. Se não é padrão de alimentação, ou pode ser uma má qualidade do sono, ou talvez, né, um nível exagerado aí de cortisol circulando, uma dificuldade de controlar o emocional. Qual dos dois você se enquadra? Eu enquadro no emocional. Ok. Porque, graças a Deus, o sono antigamente, né? Eu já tive depressão em 95, mas eu sei que eu sou curada. Mas o sono, depois que eu até ganhei da minha neta no Dia das Mães, a imunidade do sono. Então, Oh, aprendi, antes de estava verdade. aprendendo com você, entendeu? Eu Então, lembro hoje eu disso. durmo, hoje, lembra, né? Então, 8h30, 9 horas eu já começo a ter sono. Ontem mesmo eu estava assistindo um estudo na Novo Tempo, eu acho que quando eu vi tinha terminado o estudo, de tanto que eu tenho sono hoje, graças a Deus. Quanto ao sono, Deus tem me abençoado muito. Pois é. Ontem, por exemplo, Mas o eu fui. emocional, realmente sempre eu fui bem. É assim, eu sou uma pessoa que todo mundo me acha muito calma, muito tranquila. Eu sou muito tranquila, muito calma. Mas uma palavra má que eu escuto sobre a minha pessoa, meu dia acaba. Hum, Até eu não posso falar muito isso, não, senão eu choro. tá. Mas aí veja só. Isso daí é importante. Importante porque assim, ó, nós não podemos controlar a língua dos outros. Não é uma verdade É, isso? realmente, eu tento me controlar, porque eu não respondo. É. Eu fico Então, assim, caladinha ó, para mim, pois é. choro. Já não sei se isso também é a melhor atitude. Então vamos discutir um pouquinho isso daqui. Porque assim, ó, como eu não consigo controlar a língua dos outros, eu preciso entender algumas coisas importantes. O impacto que aquilo que a outra pessoa fala para mim, né, deve ser pequeno. Eu devo ter filtros, né? O que tem acontecido, Ana, é que a palavra dita pela outra pessoa tem tido dois problemas para você. Primeiro, uma relevância muito grande. Uma relevância muito grande. Realmente. E isso não é bom. Isso não é bom porque a maioria das vezes as pessoas têm aquela língua ferina, né, de machucar mesmo, né? O povo fala umas coisas aí que é para doer, né? Dói E, o a, coração, doutor, sinceramente. e aí a maneira como eu recebo isso também é importante. Então, não devo considerar tanto aquilo que as pessoas dizem a meu respeito, porque às vezes elas falam propositalmente e às vezes elas falam até sem maldade, mas machuca. Então eu devo E são receber. pessoas que me amam, Pois é, entendeu? mas Pessoas que me amam. aí vai caber a quem? A você, a mim,
né? A maneira como eu recebo essas informações e como eu administro. Eu gosto muito de uma informação, né, que o Augusto Cury colocou dentro da teoria que ele desenvolveu, que é a teoria da inteligência multifocal. Eu acho muito interessante uma informação que ele diz que é a seguinte. Ele ensina para a gente uma técnica, né? A técnica do DCD. Já ouviu falar da técnica do DCD? Duvidar. Não, através de você, sim, né? Então, ó, Você duvidar, já falou sobre isso. criticar e Isso. determinar ou decidir, né? Então, eu duvido. Primeira ferramenta que eu acho muito interessante que ele ensina é a dúvida, a arte da dúvida. Ou seja, não vou acreditar em 100% do que as pessoas estão dizendo a respeito de mim. Eu vou duvidar primeiro. Depois eu vou criticar em cima do que ela falou, para saber se realmente é verdade ou não aquilo que ela está dizendo. E depois eu vou determinar o impacto que aquilo vai ter na minha vida. Então, sou eu que estou no controle disso. Eu não estou no controle da língua dos outros, mas eu estou no controle da maneira como eu vou administrar aquilo que os outros dizem. Então, isso é muito importante. Então, aprender a lidar com essas situações, Ana, é fundamental para a nossa vida. É fundamental. É aquela história que a gente escuta daquele ditado: não podemos impedir que os passarinhos sobrevoem a nossa cabeça, mas podemos impedir que eles façam um ninho na nossa cabeça, né? Então, essa maneira de administrar aquilo que chega para nós é importante. Porque quando nós, olha só, quando nós não duvidamos, não criticamos e não determinamos, a gente tem uma ou outra reação. Quais são essas uma ou outra reação? Uma, guardo para mim. Guardo para mim. Não revido, né? Guardo. E aí, a minha vida é essa, não revido. Então, quando eu vou guardando, eu vou me angustiando. Eu vou me angustiando. Então, entenda que guardar, né, esses ressentimentos, guardar essas emoções, né, é diariamente tomar uma dose de veneno. Isso é péssimo. Sério, né, doutor? Realmente, é muito difícil. Né? Então, e a gente ainda fica analisando em cima daquilo. E isso daí já é uma coisa que está afetando o seu físico. Então, quando eu digo assim, a saúde emocional tem uma relação direta com a saúde física. Tem gente que fala assim, não acho que seja tanto. Pelo tipo de alimentação que você tem, pelo estilo de vida que você tem levado, não era para o seu colesterol estar lá em cima, de maneira nenhuma. Então, a gente percebe que muito desse colesterol tem uma relação com essa maneira como você tem administrado o teu emocional. Então, isso é interessante. Eu falei que era de uma ou duas, né? Uma é guardar para si. A outra é revidar, né? Revidar. E nenhum dos dois é bom, né? Nem se amargurar guardando e nem acabar revidando e amargurando a outra pessoa também pelo que você vai falar. É porque aí eu fico triste porque eu magoei outra. Mas eu não sei revidar também. Tá, mas eu vou te ensinar a revidar agora. Tem um caminho. Eu vou te ensinar a revidar da maneira certa. Como é que é o revidar da maneira certa? É assim, ó. Escuto, administro e não preciso responder no bateu, levou. Tá? Não preciso responder no bateu, levou. Não faço isso. Uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente é o seguinte: eu não sou obrigado a dar uma resposta imediata para ninguém. Eu não sou obrigado a dar essa resposta imediata. Eu posso receber aquela informação, aquela crítica, né, aquela palavra que de repente foi ofensiva. Duvido, critico, determino, né, e depois eu vou. No momento oportuno, na hora que eu estiver bem emocionalmente, chamo o fulano e falo assim: ô fulano, vem cá. Ó, você me falou outro dia isso, isso, isso e isso. Eu não gostei. Eu fiquei muito chateado com o que você disse. E eu não penso que isso seja verdade e tal. E aí você começa a trabalhar, né, aquela frase que você recebeu, mas de uma maneira agora consciente, racional, né, sem estar amargurada, sem estar com raiva, mas retome o assunto. Porque quando você não retoma um assunto, é como se você deixasse uma porta aberta, né, para que aquele assunto mais cedo ou mais tarde, né, venha roubar o seu padrão emocional. Então, resolver, colocar os pingos nos is, como o pessoal diz, é fundamental. Só que não precisa ser no momento imediato. Você pode retomar essa conversa em outro momento. Por exemplo, outro dia minha esposa estava conversando aqui sobre um aspecto e ela falou algo. Eu não concordei muito, não, mas não quis fomentar aquilo naquele momento, né? Mas depois eu chamei ela e conversei. Eu falei, você falou isso, isso e isso, e
não concordei, não me agradei com o que você falou. Ela falou, depois até eu fui pensar mesmo e vi que não deveria ter falado aquilo. Aí eu falei, então, que bom, já resolvemos então. Né? Já colocamos Então, os pingos nos beleza, né? is. Aí a gente fica tranquilo, coração alegre. Então, só que aí o que está faltando para você é essa segunda parte. É a segunda parte. Isso. Então, comece a desenvolver o hábito, né, de andar essa segunda jornada também, para resolver. Porque a pessoa que falou, ela está tranquila. Ainda mais que você não veio falar nada com ela, ela achou que aquilo para você foi irrelevante. Se você tivesse falado, tivesse dito, talvez ela não voltasse a dizer novamente. Já Sim. estaria um pingo no i colocado, ó. Ponto final, acabou. Bem, mais um esclarecimento, né, É. Priano? Mas eu tenho certeza que aos poucos você vai conseguir fazer isso. Isso vai te refletir, trazendo benefício aí nessa gestão aí desse colesterol que está meio descompensadão. Mas vamos para o próximo. Isso, O que pelo mais que você... poder de Deus, nós vamos conseguir. Vou Tá. conseguir. Pelo menos você tem a vantagem do seu HDL estar normal aí e está trazendo uma proteção que lhe dá tempo de você conseguir resolver essa questão. Deixa eu só dizer aqui algo rapidinho. A Ana diz assim, ó, doutor, minha B12 deu 128, minha vitamina D deu 22. Fui à médica ontem e ela passou uma dose de 10.000 I por semana. Não vai resolver nada. 10.000 I por semana é menos do que a Ana tomou, né, por um período gigantesco e que não trouxe benefício nenhum, porque para ser 2.000, Ana, teria que ser 14. A médica recomendou Então, 10.000 por semana para ela. Não vai resolver, ó, nada. Você tem que tomar, Ana, uma dose de pelo menos 7.000 I por dia. Em vez de você tá tomar bom, uma eu sei. dose de 10.000 por semana, eu estou lhe sugerindo uma dose de 49.000 por semana. É bem Ok. diferente. Aí a gente corrige. E a vitamina D dela, como deu, a vitamina B12, como deu 128, são 6 injeções de citoneurin, uma por semana, revezando o lado das nádegas, mas tem que fazer porque está baixíssima, né? Vai lá então agora, próximo exame aí. Conforme eu vou achando alguma coisa parecida Triglicerídeos. aqui, eu te respondo. Triglicerídeo, vai lá. 91 mg. Tá ótimo. Isso daí Tá ótimo. mostra que você não tem sobra no consumo de carboidrato. Então, é um resultado muito interessante esse para nós, né? O triglicerídeo. Ele conta uma história bonita, né, nesse nível aí. Não consumo muito carboidrato, não sou uma pessoa que desconta emoções comendo doce, esse tipo de coisa. Não. Então, isso é muito Antigamente, sim, agora não. Comendo doce, não. Mas hoje eu não tenho mais aquela ansiedade por comer quando eu fico chateada. Graças a Deus, já venci isso. A creatinina, sim, pode ser? 0,63. tá bom, Creatinina. tá bom. Isso mostra que não come Agora, muita esse. proteína também. Hein? Mostra que não come muita proteína, né? Excesso de proteína, assim. Ah, não, eu como baseado naquilo que eu aprendi, né? Fora que se a creatinina às vezes dá muito alta também, já é um indicativo de insuficiência renal, né? Então o seu tá ótimo. É. Os rins estão Depois eu ótimos. quero só te perguntar uma coisa que eu como todos os dias para ver se eu estou certa. Mas vou terminar aqui, então. Tá. Terminar não, vou caminhar um pouquinho. Uhum. Agora, TGO, Ok. 26. Excelente. TGP, 13. Muito bom. Muito bom. Isso são enzimas do fígado, e quando elas dão uma alterada, é um indicativo que você tem formação de gordura no fígado. Obviamente que pelo seu nível de triglicerídeo, a gente sabia já que isso daria normal. Agora, cálcio iônico, Ok, 1,16. tá bom. Calciônico. Graças a Deus, né? Ferritina sérica, 37,2. Está um pouco abaixo do que eu gostaria. Eu acho que acima de 50 Viu? seria mais interessante. Não que esteja num nível de deficiência, Ana. O nível de deficiência é bem mais baixo. Só que já está num nível que não me agrada muito. Cinquentinha eu acho que é melhor. E aí, nesse caso, eu acho que já valeria a pena você incluir, durante um mês, né, o uso de um comprimido de sulfato ferroso de pelo menos 160 miligramas, o que daria aproximadamente uns 60 miligramas de ferro. Então, durante um mês eu Ok. usaria sulfato ferroso. Um mês, não mais. Um mês é o Porque o suficiente. verde, na alimentação, por exemplo, eu tenho aqui no quintal Arapo Nobre, eu gosto muito, taioba, e uso também o brócolis, né, outros alimentos verdes. Agora, folha, eu não como, porque eu tive H. pylori, eu não aceito que
que eu coloco até na água sanitária e que mata os micróbios. É Como tudo complicado, que eu né? possa afogar. Só que você sabe Entendeu? assim, né? A maior fonte de contaminação para o H. pylori nem são as verduras, as hortaliças, nesse caso. A maior fonte de contaminação para o H. pylori é comer fora de casa em restaurante. Bom, eu comi 7 anos em restaurante, mas não foi na época que eu tive. Vinha ter há uns 2 anos atrás. O que mais gera é Mas isso. graças a Deus eu creio que eu já, né, não tenho mais. Agora, Beleza. esse nome aqui é meio complicado, mas eu vou dar as siglas. HbA1c. Tá, isso é hemoglobina glicosilada. Isso. 5,7. Nossa, fantástico. Tá longe Ai, que de um diabetes. beijo, graças a Deus. Isso daí é para medir a questão do risco para o diabetes. Excelente. Agora vem aqui a glicose média, 116,9. Não, tranquilo. Por todos os índices. Agora chegou no exame Hum, da homocisteína, 25,75. E aí? Deus. Nossa, quase Não tive me um assusta, infarto. não. Ué, mas eu me assustei, como é que eu não vou te assustar? Eu tinha uma professora na faculdade que dizia assim, Ricardo, você não pode demonstrar suas emoções durante a consulta. Aí eu falei assim, ué, então não posso consultar, ué, porque eu vou ficar assim, gélido, homem de gelo. Homocisteína 25. Beleza. Você tá quase com 25, Alzheimer e eu vou ficar 72. assim, não, para. Ai, você tá doido, você tá doido. Não quero nunca ter isso. Eu leio, eu faço palavra cruzada, eu leio todo dia, umas 2 ou 3 horas ao dia. Isso é ótimo. Estudo, não leio, não, estudo. Mas aí eu quero te chamar a Mas é atenção para mesmo, algumas doutor coisas, Ricardo, então. isso Ó, aqui é. esse nível de homocisteína, ele está bem elevado mesmo. E a gente sabe que a homocisteína alta, ela começa a aumentar o potencial para desenvolver algumas doenças, como diabetes, coisa que você não tem esse risco porque outros níveis estão muito baixos, né? Uma hipertensão, né? Mas ela gera um déficit cognitivo, que é uma dificuldade de aprendizagem, né? E um maior risco para o desenvolvimento ou de Alzheimer ou de demência, porque o Alzheimer é um tipo de demência. O que que Eu geralmente tenho está medo. o que que geralmente está correlacionado a esse nível de aumento de homocisteína? Nós temos algumas condições aqui, a gente tem que analisar essas condições, tá? A primeira delas é a seguinte: o consumo exagerado de proteínas de origem animal, principalmente por ser concentrado em metionina, aumenta o nível de homocisteína. Então, esse é um aspecto importante. Quem come muita proteína de origem animal, mais homocisteína circulando na corrente sanguínea. Outra coisa, Então, bom, sim, pode falar. então isso está me mostrando que nem um peito de frango, nem uma gema, nem o ovo eu devo. E É, se precisar, eu tenho que tirar. Eu já fui vegetariana há 17 anos, mas dei uma anemia, o médico mandou voltar. Mas eu eu, não quero ter eu já demência sou, eu e já nem sou Alzheimer, não. vegetariano. Eu já sou vegetariano A desde vida inteira. 2004. Não, desde 2004, 16 anos. E nunca tive anemia nesse período. Eu tive anemia antes de ser vegetariano, depois não. Então, assim, Interessante, né? pois é, as maiores fontes de cálcio estão no reino vegetal, só que aí a gente tem que somar isso com o consumo da vitamina C para aumentar a absorção, só isso. Agora, essa questão da proteína de origem animal, realmente ela gera um aumento para a produção de homocisteína. Eu não vejo que você seja uma consumidora tão grande assim de proteína Não, de origem animal. Porém, não. como deu um nível muito elevado, eu acho que vale a pena a gente retirar por um momento e observar o que que isso vai gerar para nós também. Agora, tem Ok. outras vitaminas que também, quando elas estão abaixo do recomendado, isso também gera um risco maior para o aumento da homocisteína. São basicamente 3 vitaminas que a gente tem que observar. A vitamina B12. Você tem o exame de B12 aí ou não? Tem. Vamos ver se a gente acha ele aí. Depois você marca essa página para voltar aí. Vixe, são 7h56 já, tá certo? Nossa, tá 236. Bom, Vitamina B12. aí tá uma chave então para a gente poder começar a explicar a sua homocisteína elevada. Tem o hidróxido de vitamina. Ah, de vitamina D eu já falei. Uhum. Então, essa vitamina B12, ela está abaixo daquilo que eu consideraria o ideal para nós, que seria acima de 400. Ela está dentro do nível de normalidade. Mas veja que quando a gente pensa no nível de normalidade, nós temos aí um índice que ele tem uma variedade
uma variação muito grande. Ele vai de 175 até 900, é muita coisa. Nesse nível que você está, isso já pode ser um indicativo, né, do comprometimento aí para o aumento da homocisteína. Então você vai ter que suplementar a sua B12, né, para a gente jogar ela lá em cima, lá em cima. Porque, por exemplo, tem um protocolo nesse livro aqui, ó. Deixa eu pegar. Aqui, ó. Esse aqui é um livro que eu achei muito interessante, né? Ele entrou na lista de best-sellers da New York Times, né? Revista super conceituada americana, né? E na capa dele ainda está escrito assim, ó, uma obra monumental. Interessante, né? É do Dalo Bredesen, é um médico americano que tem desenvolvido um protocolo, né, para cura do Alzheimer. É o fim ok. do Depois eu Alzheimer. vou Então, pesquisar. um pouquinho, se alguém quiser fazer um print aí da tela, né? A cura Eu não do... vou fazer, mas depois eu assisto de novo. Beleza. Porque tá dando Então, tão assim, certinho, né? nesse livro, ele vem trazendo assim um protocolo sobre essa questão do Alzheimer, e eu achei muito interessante. Uma das coisas que ele fala aqui é que para a prevenção do Alzheimer, por exemplo, seria interessante nós mantermos o nosso nível de B12 acima de 600. Eu geralmente peço acima de 400, que seria mais ou menos o meio, né, dessa variação toda que nós temos, mas ele diz que acima de 600 é o ideal. A questão da vitamina D, que eu falo acima de 40, para o protocolo voltado para o Alzheimer, ele considera acima de 60. Então, eu vejo que a gente tem que observar alguns índices. Nesse caso, quando a gente tem um nível de vitamina B12, por que ele está falando sobre a B12 e o Alzheimer? Justamente porque a B12 tem uma relação direta com o funcionamento da parte cerebral. Então, deficiência de B12 compromete o funcionamento do cérebro, mas também aumenta o nível de homocisteína, que é o que eleva demais o risco para o desenvolvimento da doença. Então, eu vejo que você vai ter que suplementar aí sua B12. Ok. E mesmo ela não estando abaixo de 200, né, para que a gente corrija rápido, você pode fazer a injeção. Né? Mesmo o caso que eu falei ali, ó, 6 injeções de citoneurin 5.000, e a gente jogar esse negócio lá para perto dos 900. Aí terminou de fazer as 6 injeções, uma semana depois você vai e repete o exame para ver em que dose está, ok? Então isso é algo interessante para a gente ver. Outra vitamina que, se tiver baixa, pode gerar um aumento da homocisteína é o ácido fólico. E você deve ter feito o ácido fólico, está em algum lugar aí esse exame. Enquanto você vai procurando o ácido fólico, eu vou falar que... Potássio. Não, é o ácido fólico. Acha ácido fólico aí. A Cris, ela pergunta assim, ó, meu marido está com a vitamina C baixa, o que comer? Melhor do que comer é suplementar nesse momento, Cris. 500 miligramas de vitamina C ao dia para ele vai ajudar bastante. Achou ácido fólico? Ainda não. São muitas folhas. Tem sódio, tem T4, daqui a pouco a gente TSH. fala, né? Nem sei se vai dar tempo da gente falar de todos hoje, mas pelo menos deu tempo da gente falar de vários já. Tem o potássio, cálcio iônico. Não, mas eu acho que essa eu não fiz. Ácido fólico? Bom, se você fez o ácido fólico, você procura depois, mas assim, o ácido fólico, o ideal é que ele esteja, para evitar esse aumento de homocisteína, acima de 12, tá? Acima de 12. Tem que estar acima de 12. E esse outro exame talvez você não tenha feito, que é a vitamina B6, que é a piridoxina. Só que assim, a vitamina B6, né, essa a gente pode suplementar também, tranquilo, sem problema nenhum. Só que a vitamina B6 é uma vitamina que o nosso corpo não faz depósito, assim como o ácido fólico. O B12 já faz. Então são vitaminas que eu tenho que consumir todos os dias. O ácido fólico ele se encontra em grande concentração nos vegetais verdes escuros e a vitamina B6 nos cereais integrais. Né? Então assim, essas 3 vitaminas elas são chaves para tentar explicar um pouco desse aumento de homocisteína que você teve, ok? Ok. Mas, doutor Ricardo, detalhe, eu gostaria de perguntar. Pela manhã, eu optei por comer sementes. Ok. Eu gosto muito de frutas na época que está calor. Quando o tempo está meio frio, assim, eu gosto de comer alguma coisa quente. Eu tentei fazer overnight, mas é frio. Então, eu faço o seguinte, eu morno um pouco de água, né, filtrada. Ali eu coloco a aveia, né, faço tipo um mingauzinho de aveia, quando esquenta um pouco mais,
coloco granola, amendoim, girassol, chia, faço uma mistura ali que acaba sendo o meu lanche da manhã e me satisfaz muito bem até no horário do almoço. Seria No impossível almoço, não satisfazer, né? e no almoço, né, eu tento sempre comer arroz com. Não, geralmente, quando eu como feijão, eu não como arroz. Ou às vezes eu como os dois. Arroz integral tem muito tempo que eu estou, muito tempo mesmo. E verduras, né? Eu como. E no jantar, geralmente, eu não como quase nada. Às vezes eu como, às vezes eu passo até lá para 1 hora, 1h30, às vezes já cheguei 2 horas sem almoçar. Aí, às 5 horas, eu tomo um suco. Já tentei comer uma banana um dia, eu achei que não me deu muito bem, mesmo dormindo 9 horas da noite, eu achei Certo. que não foi muito bem. Então, geralmente, meu jantar é muito pobre, pobre mesmo, mas eu também não sinto fome à noite, entendeu? Não é problema sentir fome à noite, né? Mas Porque aí, se sentir fome, dá vontade de comer. é, mas assim, a questão é distribuir bem as calorias durante o dia. E aparentemente você tem conseguido fazer isso, né? Tem conseguido Tem, fazer, tem conseguido manter o peso. O seu estado tem. nutricional, a gente viu um pouco dele nos exames, a gente vai ver se a gente conversa semana que vem de novo, hein? E aí você Ah, pede ok, de novo então. semana que vem um outro dia para a gente continuar vendo os outros exames. Mas aparentemente essa parte não está ruim. Mas você já chamou atenção hoje para algumas questões que são importantes. Então, assim, seu padrão de alimentação, não estou vendo ele como um problema, não. Eu acho que isso daí está muito bom e deve seguir dessa forma, deve seguir dessa forma. Mas a gente conversa mais. Hoje eu tenho um compromisso que ele vai começar mais cedo do que geralmente os outros dias, então não posso me alongar hoje no Today, Ana. Ok, tudo Mas bem. foi Nossa, muito, muito mas feliz, muito agradecida a você, a Emília, a Aurita, que me intercedeu também. Aí eu então, falei, eu tenho que falar, porque um dia você falou, insiste. Eu falei, eu preciso insistir. e dá Mas eu certo, fico mais muito cedo ou mais tarde agradecida a vai dar certo. você. Quero agradecer a NET também, que eu aprendo muita coisa, né? Da Legal. alimentação. Agradeço a vocês, que realmente, igual alguém falou, vocês é um anjo do Senhor que foi colocado em nossas vidas para nos ajudar. Que vocês continuam sendo esse anjo realmente para ajudar, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão sendo ajudadas por E vocês. eu fico muito feliz com as suas palavras, Ana. Muito feliz mesmo. A Obrigada. gente está aqui com o propósito de ajudar. Eu vi aqui ótimas perguntas que foram feitas hoje também e que não deu tempo da gente responder. Mas hoje tem saúde em pauta, pessoal. Eu vou ver se eu vou É definir isso. algum tema para hoje à noite ou se eu vou fazer perguntas e respostas. E tiveram muitas perguntas interessantes aqui, né? Muitas perguntas interessantes que eu vi, mas não deu tempo da gente poder responder. Mas à noite, quem sabe, a gente conversa mais. Ana, semana que Isso. vem, pede mais uma vez para a gente poder conversar e aí a gente tenta terminar de olhar os seus exames, tá? Tá Mas assim, jóia. a dica de hoje é a seguinte: se importe menos com o que os outros falam. Se importe menos com o que os outros Sim, falam. Isso não deve ter sim. um grau de relevância muito grande para nós, tá? Se importe Isso. mais com o que Deus pensa a seu respeito, Amém. tá Amém. bom? Esquece os outros, Amém. não é importante. Amém. Deus abençoe vocês. Um abraço para você, Ana. Um abraço Oh, para todos vocês que estiveram junto conosco. Temos Saúde em Pauta amém. hoje à noite. Obrigado por Até mais todos. tarde. Lembrando que o Saúde em Pauta é lá no YouTube, tá, pessoal? Dr. Vale. Se você, Eu não esqueço. para quem ainda não é inscrito lá no canal, né, entra agora durante o dia, se inscreve lá no canal, assina lá ativa o sininho para receber as notificações, para você saber o horário que a gente vai estar ao vivo lá no Saúde em Pauta, ok? Nós estamos começando um projeto novo também, que é o seguinte: eu quero começar a gravar informações, né, curtas de saúde, dicas rápidas, né, de 2, 3, 4, 5 minutos no máximo. Só que elas vão ser postadas somente dentro dos nossos grupos, tá bom? Produzir conteúdo específico para quem é do Amém. grupo. Então, quem não está no grupo tem como entrar. É só acessar aí no link que nós temos no Insta. Você entra dentro dos nossos grupos e a gente vai começar a postar dicas diárias
somente lá dentro, tá bom? Além do Today, além de Saúde em Pauta, ainda vai ter mais isso que a gente vai fazer Ótimo, para poder maravilha. ajudar as pessoas. Porque ali eu posso responder uma pergunta dessa que foi feita no Today e não deu tempo de responder, eu respondo dentro do grupo, tá bom? Isso, Um abraço, ok. Ana. Um ótimo dia. Outro abraço, felicidades. Nos vemos mais tarde. Até mais. Tchau, Amém. tchau. Até mais. Tchau, tchau.